Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E no nosso tema de hoje tem tudo a ver com o Neutrofer Folato D, e temos duas super especialistas, estou muito bem acompanhado aqui na bancada hoje. Estou com Fernanda Rabelo, nossa nutricionista da Gerar In Vitro. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Bernardo. Um prazer estar aqui. E com ela, Janaína Senra, a doutora querida. Muito bem-vinda, Janaína. Obrigada por esse convite de novo, Bernardo. E é isso aí, gente. Então, hoje, o papo que nós vamos bater aqui, nós vamos falar sobre vitamina D, vamos falar sobre ferro, metilfolato e a relação com a fertilidade, para quem quer engravidar, qual a importância dessas substâncias para quem quer engravidar. Fernanda, conta pra gente um pouquinho, acho que é importante a gente falar um pouquinho, acho que o papel de cada uma dessas substâncias para que a gente entenda, né, a relação com isso. Então, qual que é o papel, de maneira geral, da vitamina D no nosso corpo? Claro. A vitamina D, ela é famosa por essa questão dela ser muito atuante no metabolismo ósseo, né? É a vitamina D que nos ajuda a levar o cálcio para dentro dos ossos. E, além disso, ela participa também de várias outras funções, além da parte da imunidade, etc. Ela hoje é vista quase que como um hormônio, porque ela é muito benéfica para o nosso organismo. E quando a gente visa essa parte da fertilidade, ela entra muito na parte da placentação, na parte da qualidade ocitária. Então, ela é muito interessante e importante nesse cenário para quem está tentando engravidar ou para quem está grávida, né? Perfeito. A gente precisa ter níveis excelentes aí e sempre cuidar para que não tenha um consumo em excesso também de suplementação, porque também a gente recebe os dois extremos no consultório, né? Então, um nível ideal aí que a gente costuma pedir é em torno de 30, né, no sérico, e a gente tem recebido tanto no consultório, às vezes as pacientes tomando uma dosagem muito alta ali, diária, ou então até semanal, sendo prejudicial também para o quadro na hora da absorção. Então, eu prefiro passar diária, mas com dosagens menores, né? E a gente vai acompanhando essa subida aí de acordo com cada paciente. Entendi. E qual seria, então, nesse papel, né? Igual a gente estava falando. Tá, entendemos, então, que o papel da vitamina D, né, Janaína, é justamente esse de captar o cálcio e levar... E o cálcio é um mineral super importante, né? Em várias funções do nosso organismo. Com certeza. Então, a gente entende que a gente precisa ter essa vitamina D circulante para quê? Com níveis bons, para realmente, ainda mais numa demanda de gestação, né, Janaína? Sim. Muitas vezes a gente esquece, né? A mulher jovem, o adulto jovem, ele tá no pico da massa óssea. Então, assim como tem que ter níveis adequados de vitamina D, a ingestão de derivados de leite, derivados, né, de cálcio, ela é extremamente importante para a gente garantir uma densidade óssea adequada nessa fase, para no futuro não ter maior risco de osteoporose, osteopenia, lesões, fraturas, né? Então, isso é um ponto importante, né, Fernanda? Com certeza. E isso que você falou é muito importante, Anaína, porque é importante o seguinte, porque todo mundo olha para a vitamina D. Aí a pessoa esquece de consumir os derivados lácteos, que são a maior fonte de cálcio. Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual que seria, então, nessa coisa... Tem alimentos que são ricos em vitamina D? Sim. Né? De onde que a gente produz essa vitamina D? E como que a gente vai equilibrar, então, a dieta para a gente tirar o melhor proveito dessa vitamina D? Porque não adianta só a gente suplementar, né? Com certeza. A vitamina D, ela tem duas formas de a gente ter absorção aí. Via consumo do sol, né? A gente tomando o sol, a gente faz aí, não vou entrar na bioquímica, mas através do contato do sol com a pele, a gente ativa determinados mecanismos aí que fazem gerar a absorção da vitamina D. E produtos como leites e outros produtos peixes, outras fontes também são fontes de vitamina D, que aí já é uma vitamina D2, que a gente chama, né? Que ela vai ser absorvida via intestino e jogada na corrente sanguínea. E aí, essa vitamina D, então, que vai
dar a mão para o cálcio e vai levá-lo para o osso, né? O cálcio também é super interessante. A gente está passando por uma fase aí que as pessoas estão recriminando muito leite. Então, tem que ter muito cuidado com essas restrições nutricionais, né? Essas restrições alimentares, porque não acho que ela seja cabível, salvo quando o paciente tem alguma intolerância. Então, se a paciente tiver, tem intolerância à lactose, eu tenho intolerância à proteína do leite, aí sim, a gente vai suplementar. Hoje a gente já tem vários leites, né, bebida vegetal, que são fortificadas, fortalecidas com cálcio. A gente tem algumas alternativas, né? Tem o tofu, tem o gergelim, que também são ricos em cálcio. Então, a gente tem algumas soluções aí. Mas a questão do gergelim é interessante, né? Que dá para acrescentar como granola, alguma coisa assim. Eles são ótimos. Ele é super versátil, né? Ele é fonte de cálcio. Adicionar. Tá. E lembrando, então, que a paciente, ela consegue consumir o cálcio, o leite, se ela não tiver uma alergia à proteína. Se ela for intolerante à lactose, ela pode usar o leite sem lactose, né? Depende da paciente. Tem algumas pacientes que toleram, outras que não toleram. Sim. Porque o leite sem lactose, na verdade, ele tem a lactose, mas ele tem a enzima lactase na sua composição. E aí, se a pessoa tiver uma intolerância muito significativa, ela mesmo assim vai ter os sintomas de estufamento, de diarreia e outros sintomas que aparecem devido ao contato com a lactose, entendeu? Mas tem pacientes minhas que toleram bem e aí resolve sim com esses produtos. É isso que eu ia falar, porque assim, mesmo o intolerante, né, à lactose, eu falo que hoje a gente tem áreas nos mercados aí, tem gôndolas específicas só para esse público, né, vamos dizer assim. Então tem variedade de produtos aí, lácteos, que são ricos em cálcio e que eles teoricamente poderiam consumir. Tem os veganos também, né? Os produtos veganos que não são decorrentes não são derivados de produtos lácteos, mas que, como eu falei, são acrescidos aí do cálcio e de outras vitaminas. Muito bacana. Eu até ia te perguntar, Fernanda, esses dias eu vi no mercado um tipo de leite, acho que é A2, que é derivado de vacas geneticamente selecionadas que não produzem a proteína que causa a alergia à caseína, isso, exatamente. Aí ele já é mais, não tem a ver com lactose. Ele vai ter a lactose, mas ele não vai ter a questão da caseína. A caseína que causa mais dificuldade de digestão. Exatamente. É uma molécula grande, né? Então ela... quando a gente fala de intestino, o intestino ele é todo fechadinho, assim, são várias células fechadinhas, e aí na hora que chega uma molécula dessa, assim, ele é mais difícil de digestão. Então, às vezes, para quem tem essa intolerância, ela prejudica muito o funcionamento intestinal. Sim. Então, é muito importante também saber que tipo de intolerância tem. Hoje tem muitas crianças que estão tendo, infelizmente, a intolerância à proteína do leite de vaca, e aí elas acabam tendo uma dieta mais restrita na infância, mas depois é importante também validar se isso vai seguir na vida adulta. É alergia. Né? Aí quando a proteína é alergia. A caseína que causa alergia, né? Exato. E ela é mais intensa. Exatamente. A intolerância à lactose, ela é menos intensa. Isso mesmo. Bacana. Então, voltando lá, as principais fontes, então sol, importante tomar sol. Isso. Importante consumir leites derivados ou similares, né? Que gergelim. Aí, gergelim. E qual outro que você falou? Outro também, o tofu também é interessante. E os produtos também verdes escuros também são interessantes de serem consumidos. Também são fontes. Sim, brócolis, couve, espinafre. E já fazendo um gancho aqui com a próxima substância, que esses verdes escuros também, se eu não me engano, são ricos. Isso, exatamente. E o metilfolato também é essencial para quem está buscando engravidar, né? Porque ele é importante aí na replicação celular, fechamento do tubo neural do bebê. Então, ele é já estabelecido como um dos principais nutrientes aí pré-concepção, né? A gente idealiza pelo menos 3 meses antes, mas eu sugiro que seja até mais tempo do que isso, antes, se possível, antes. Eu também, é engraçado, né? Todo mundo pensa que isso é muito importante a gente enfatizar, né? Que é importante começar a tomar antes, né, de engravidar. Então, as pessoas, quando estão tentando em casa, antes de chegarem pra gente lá no consultório para fazer já tratamento de infertilidade, já deviam estar tomando em casa antes, né? O ideal também, que eu aprendi, eu lembro que era no mínimo 3 meses antes. 3 meses antes, para formar tanto o tubo neural quanto o cérebro do bebê, né? E aí, essa reposição, ela se mantém nos primeiros 3 meses de gestação, até 12 semanas. Lembrando que algumas pacientes específicas, por exemplo, com obesidade, ou paciente que usa medicamentos para epilepsia, ou pacientes que já tiveram bebês com problema anterior, como, por exemplo, a espinha bífida, essa dosagem ela vai ser um pouco mais alta. Importante isso. Agora, explica pra gente aqui, Janaína, Fernanda,
qual que é a diferença aí do porque antes a gente falava do ácido fólico, né? A gente sempre ouviu mais falar do ácido fólico e de um tempo para cá a gente fala mais do metilfolato. Qual que é a diferença de um para o outro? A gente pensando mais nessa questão bioquímica mesmo. O ácido fólico, ele vai ser um produto inicial que vai ter que ser processado dentro do nosso corpo para chegar até o metilfolato. Então, pensando nisso e por pesquisas perceberam que algumas pacientes tinham algumas mutações nessas enzimas que fazem essas mudanças aí nessa cadeia, eles passaram a fazer, então, essa forma ativa que é o metilfolato, para não se perder essa boa absorção, né? Ele é mais biodisponível, que a gente chama, ele é mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo. Ótimo. Por isso então, que a gente migrou para o metilfolato. Já é tipo a forma ativa. Exato. E quais são as principais fontes de metilfolato para consumo nutricional? Aí seria o folato, né? Porque aí o folato, metilfolato seria o suplemento. O folato é a vitamina B9, ela é presente, então, como eu falei, nos verdes escuros, né? Alguns produtos também de origem animal, como carnes, também, eles também são bem importantes. Então, são esses produtos principalmente. Tá. Agora eu vou fazer uma pegadinha com você aqui, hein? Porque em outro episódio, acho que a gente já falou sobre a carne não ser... ela ser um alimento inflamatório. Eu lembrei que no episódio que a gente falou de endometriose, nós falamos sobre isso. E como que fica essa questão? Qualquer carne vermelha ou carne branca? Qualquer carne, mas a carne vermelha vai ser mais rica. Porém, realmente, ela é mais pró-inflamatória. Mas a gente fala mais no caso da endometriose mesmo, que é uma patologia inflamatória, né? Mas para quem tá tentando engravidar, e aí também puxando já o gancho do ferro, a gente precisa também ter bom consumo, né, de ferro. Então, é através da carne vermelha, que é a maior fornecedora aí do ferro M, né? Que vai ser um ferro de mais poder aí de absorção. Então, não deve ser feito restrição. Inclusive, tem algumas pacientes que têm dificuldade de engravidar e às vezes são veganas ou vegetarianas, que às vezes voltam a comer um pouco de carne, não falando que precisa, mas algumas têm essa conduta por perceberem que a saúde fica mais forte, que elas conseguem ter uma melhora da ferritina, conseguem ter uma melhora da B12, né? Então, também é importante a gente... B12, não B9. Sim. Também é importante a gente ter essa consciência que a alimentação é a melhor fonte, que suplementos são complementares, né? Então, tem que ter sim consumo. E mesmo para as pessoas que têm que ter alguma restrição devido a uma patologia, por exemplo, pré-existente, não deve ser excluído. Se a pessoa não tiver esse conceito essencial, ela deve sim consumir só numa frequência menor do que uma pessoa que não tem a patologia, por exemplo. Sim. Até isso que eu ia comentar. Então, também, né, é só substituir por exemplo, numa endometriose, você não vai falar para ela se alimentar todo dia, Exato. Né, de carne. Uma frequência menor na semana, 3 vezes na semana. E substitui por outros alimentos pelas mais outras ricos. Proteínas. Isso. Sim, por exemplo, B9, né, o ferro. E falando do ferro, né, qual que é a função do ferro no nosso organismo? Olha, ele participa de N processos bioquímicos aí, né? Inclusive da nossa composição da nossa hemoglobina, né? O nosso sangue. Então, é muito importante. Tem muitas pacientes que chegam anêmicas no consultório. A gente fica muito preocupado, né? Porque até na gestação tem o risco de ter um baixo crescimento do neném. Então, é muito importante a gente ajustar esse mineral, né? Para poder não ter nenhum risco na gestação. E a mãe, durante a gestação, é a única fornecedora de ferro para o bebê. Então, e aí depois nos 6 primeiros meses também, porque o bebê teoricamente vai estar só mamando no peito e o leite materno não tem ferro. Então, é na gestação que esse neném vai fazer sua reserva de ferro. Então, a gente precisa de tratar isso antes mesmo da concepção para não ter nenhum risco nem para a mãe nem para o bebê. Ótimo. Ô, Janaína, do ponto de vista, né, ali da mulher, ela que está se preparando ali para ser gestante, é importante a gente enfatizar que durante a gestação, essa doação que acontece, né, a mulher, por exemplo, na gestação, aumenta o volume sanguíneo circulante dela, aumenta a produção de células, né, o corpo da mulher muda para isso, porque é uma doação que ela faz para o desenvolvimento do bebê, né? Sim. Tanto é que a gente não recomenda nenhuma dieta restritiva durante a gravidez, né? Às vezes a pessoa tinha o costume antes de ter uma dieta mais cetogênica, sem carboidrato, e a natureza é sábia. As gestantes chegam pra gente no consultório no primeiro trimestre e falam, nossa, que vontade de comer pão. Esse início dá muito essa sensação, essa necessidade de ingerir o carboidrato. Por quê? Ela está acumulando energia aí para uma fase
que o neném ele tá se desenvolvendo, a organogênese, mas a seguir ele vai crescer, vai ampliar o número de células. Então, todo esse acúmulo que a mulher faz, essa reposição, é para passar para o bebê ao longo da gravidez. Ótimo, ótimo. E, Fernanda, e agora conta um pouquinho para a gente sobre essa relação, por exemplo, da deficiência dessa substância de maneira geral, né? E com as pacientes que nos ouvem, as pacientes tentantes, e a relação, de repente, com a infertilidade, né? A vitamina D, por exemplo, a deficiência de vitamina D pode prejudicar, às vezes, o ciclo dessa paciente? Tem impacto com a qualidade desses óvulos? Sim, com certeza. A vitamina D, ela é uma base aí para a produção de alguns hormônios, né? Principalmente os estrogênios, que a gente chama, né? E eles são também importantíssimos para o ciclo da mulher, que a gente tem uma oscilação de progesterona e estrogênio ao longo de todo o ciclo, né, menstrual. E aí, através da vitamina D, ela também é um dos cofatores ali para poder fazer esse ciclo funcionar adequadamente. Se a gente não tem essa vitamina D de forma suficiente no organismo, provavelmente essa ovulação pode ser prejudicada, esse equilíbrio aí também dos hormônios vão ser prejudicados. Inclusive, a vitamina D ela é muito benéfica para o espessamento do endométrio, então para receber esse bebê, né, o embrião ali. Que bacana. Se a gente não tem ela de forma adequada, ela também pode não acontecer, entendeu? Legal. E você já viu algum trabalho que poderia falar sobre falhas de implantação e alguma relação com a vitamina D? Tem alguns mais embrionários, assim, né? Mais menorzinhos, com poucos Ns. Mas sim, que a gente consegue comparar pacientes que tinham uma vitamina D mais baixinha com pacientes que têm uma vitamina D em níveis ideais, né? Que tem mais sucesso aí nessa implantação. Mas são pequenos, né? Estudos precisam de mais estudos. É interessante e é muito difícil na nossa área estudos que a gente realmente estabeleça um consenso sobre esses fatores nutricionais. Primeiro, que é difícil mensurar. Exato. E às vezes, se a gente falar de níveis de vitamina D de um país nórdico, por exemplo, lá na Finlândia, que você tem, sei lá, 7, 8 meses de frio e sem sol, né? Muitas vezes. E é diferente de um país tropical, né, como o nosso. Então, é muito difícil a gente ter um consenso na literatura, porque um país vai ter uma realidade diferente de outro, né, muitas vezes. E engraçado, apesar disso também, do Brasil ser um país que tenha muito sol, né, a gente tá, depois da pandemia, tendo muitas pessoas que estão trabalhando indoor, muitas pessoas estão trabalhando em casa. Então, às vezes a pessoa acorda, começa a trabalhar, almoça em casa, vai dormir e ela não sai de casa, ela não vê o sol, nenhum momento, né, mesmo que antes ela saía de casa, pegava um ônibus ou um carro, alguma coisa, ela tinha algum contato com o sol. Agora, elas ficam muito dentro de casa, então tem que tomar esse cuidado também, tem que ter algum momento de exposição ao sol, né? Sim. Mesmo que seja 15 minutinhos, colocar a palma da mão, que é um dos lugares, ou a planta dos pés, em contato com o sol, a gente já tem uma absorção interessante. 15 minutos, eu ia perguntar isso. Quanto tempo de sol? Não precisa de nenhuma dermatologista xingar a gente, que já é suficiente. E tem algumas, hoje em dia tem muitas dietas restritivas, né? O jejum intermitente, tem muitas pacientes que vêm usando Ozempic, ou pós-cirurgia bariátrica. Então, todas essas estratégias para perda de peso, elas trazem um preço, né? A se pagar. Sim, com certeza. Então, a gente vê muita deficiência, talvez por causa disso também, né? Por um corpo que não está equilibrado. Com certeza. Essas alimentações restritivas demais podem gerar o que a gente chama de desnutrição de nutrientes, né? Uma perda muito considerável aí dos níveis bons de todos esses nutrientes que a gente está mencionando. Então, tem que ser um cuidado muito grande. E se quiser perder peso antes de engravidar, isso deve ser iniciado lá atrás, né? 2 anos antes, 1 ano e meio antes, para na hora mesmo que for acontecer a gestação, e a gente conseguir já equilibrar, né? Não ter nenhuma deficiência. Sim. Perfeito, gente. Acho que bate-papo muito bom sobre o tema. Acho que muito esclarecedor, né? Espero que todos tenham aproveitado aí. E muito importante é fazer essa suplementação com orientação nutricional adequada, né? Não fazer por conta, né? Com certeza. Esses suplementos vitamínicos
qualquer pessoa pode sair tomando suplemento A, Z, por exemplo? Eu não essas coisas? recomendo, porque a qualidade não é muito legal, né? Às vezes esses maternos são melhores, o próprio, né, folato aí também é interessante, mas a gente também tem que levar em consideração que às vezes a paciente está tomando um polivitamínico, mais um metilfolato, mais uma vitamina D que tem um pouquinho de folato, então metilfolato, então é importante a gente ter uma orientação para não ficar somando esse tanto de oferta e às vezes ultrapassar a quantidade ideal, né? A quantidade indicada. E só lembrando aqui, né? A gente falou muito das vitaminas, todas voltadas para a mulher, mas vale lembrar que para o homem também é importante, super né? Importante. Todas elas. Todas elas, Sim, e pode ter impacto também no espermograma, na qualidade seminal, né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Se cuidem aí também os homens, hein, que nos ouvem também. Fiquem atentos. Afinal de contas, né, um neném é feito dos dois lados, dos né? Dois então, lados, a gente precisa tratar o homem e a mulher. A gente sempre acaba começando pela mulher, mas o homem também precisa se cuidar. Com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado, Janaína. Obrigada pelo convite. Até a breve. Obrigado, Fernanda. Obrigada, um prazer. É isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, comente e siga lá, @GerarInVitro. Pode gerar também YouTube, Spotify. Deixe seu comentário. Um abraço, até o próximo episódio.